Olá, o Ike, que acompanha aqui o canal, deixou esse recado muito simpático, obrigado Ike, e pediu que eu fizesse um vídeo falando sobre tampão envolvendo espécies derivadas de um ácido diprótico. Vou fazer melhor que isso, Ike, vou fazer com ácido triprótico, que a gente apega o grau geralmente extremo de dificuldade. Então eu inventei esse exercício aqui para nós discutirmos. A questão é, eu vou fazer uma solução misturando ácido fosfórico 0,1 mol por litro e hidrogênio sódio 0,1 mol por litro. Aqui são dados os 3 pKs do ácido fosfórico e a pergunta é em que proporção de volumes? 1 para 1, 1 para 2, 2 para 1, etc. Em que proporção de volumes eu devo fazer essa mistura para que a solução tampão obtida tenha pH 11,7? Bom, eu sempre digo aos meus estudantes, a primeira coisa é o raciocínio químico. Não adianta você sair rabiscando, fazendo cálculos, escrevendo um monte de fórmulas e tentar raciocinar em cima delas. Claro que para fazer o raciocínio químico, às vezes é necessário você fazer alguns cálculos prévios para poder decidir, discernir entre 2 ou 3 opções possíveis, caminhos possíveis. Bom, vamos lá. Quimicamente, o que nós podemos dizer? Se o ácido fosfórico tem esses 3 valores de pK, nós podemos pensar, vou agora compartilhar com você o que se passa dentro da minha cabeça. Eu estou pensando na escala de pH, no meio aquoso, evidentemente que é possível obter valores um pouquinho menores que 0, um pouquinho maiores que 14, mas para efeitos da resolução da maioria das questões, de 0 a 14 é o nosso raciocínio. Claro que não dá para ir muito abaixo do 0, nem muito acima do 14, um pouquinho apenas, mas o que interessa aqui é de 0 a 14. Pois bem, eu vou marcar aqui os 3 valores do pKa, e aí, ao olhar esses valores, automaticamente, como químico e professor de química, eu vou pensar no seguinte: nesta faixa de pH predomina o ácido fosfórico, nessa faixa de pH predomina o dihidrogeno fosfato, nessa faixa o monohidrogeno fosfato e nessa faixa o fosfato. De onde que eu tirei esse pensamento? É muito simples, você precisa entender que o pH que está aqui não é necessariamente o pH daquilo que foi jogado em água. Então, como um raciocínio introdutório, eu ainda não estou resolvendo o problema, eu penso assim, se eu tiver um meio aquoso, que eu ajustei o pH para 0, portanto é um meio fortemente ácido, onde a concentração de H+ é muito alta, eu jogo ácido fosfórico, o que vai acontecer com ele? Ele vai estar protonado, ele vai estar na forma H3PO4. Aí imagine que eu por minha iniciativa, vou jogando gotas de uma solução de NaOH, o que vai acontecer com ele? O pH vai aumentando, 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 e chega um ponto em que ele deixa de ser a espécie que predomina, passa a predominar outra. Já já eu mostro uma outra maneira de raciocinar sobre isso. E à medida que você vai aumentando o pH por adição de NaOH, o que vai acontecendo? Você chega no momento em que começa a desprotonar um desses hidrogênios que restaram, um desses 2. E aí a espécie que passa a predominar a partir disso é essa, e sucessivamente, se você continuar ajustando o pH do meio, jogando uma base forte, a partir de 17,7 passa a predominar essa. Então essa é a primeira coisa que me vem à mente. Note que o pH que foi pedido na questão é 11,7, então eu vou ter que preparar uma solução tampão com esse pH. E eu não vou jogar só ácido fosfórico, eu vou jogar soda cáustica, mas a gente já chega já na questão da soda cáustica. Aqui está um gráfico, um diagrama de distribuição das espécies, no qual eu também mentalmente penso, é claro que eu não memorizei isso, eu compreendi o que está em jogo. Eu tenho aqui a composição percentual das espécies de fósforo. Qual das 4 espécies predomina ou quais predominam numa certa faixa de pH? E aí eu imagino exatamente o raciocínio que eu te apresentei antes. Se eu estou num meio fortemente ácido de pH 0, predomina ácido fosfórico. Só que à medida que eu vou adicionando NaOH, vai declinando a concentração porque o primeiro hidrogênio ionizável está sendo neutralizado. Quando aqui essa curva tiver descido 10%, por exemplo,
essa curva terá subido 10%. Porque 10% do H3PO4 já terá sido transformado em dihidrogênio fosfato. Então, de 10% das moléculas inicialmente presentes, todas essas 10% já foram neutralizadas no que diz respeito ao primeiro hidrogênio ionizável. E assim eu prossigo a adição de soda cáustica até que as duas curvas se cruzam, ou seja, nesse ponto eu tenho 50% de cada um. 50% do H3PO4 inicialmente presente já foi convertido e assim por diante, continuando a jogar NaOH, eu vou continuar a ter um declínio da concentração de ácido fosfórico e um predomínio do dihidrogênio fosfato. Notou que esse cruzamento acontece exatamente aqui no valor do pK1? Se você quiser confirmar isso, é só você escrever a expressão matemática de K1 e fazer a concentração disso igual a disso. Você vai chegar à conclusão que Ka, o K1, é igual à concentração de H+. Aplica menos log dos dois lados, você acabou de demonstrar que o pH, menos log de H+, nessas circunstâncias é igual a menos log do K1, ou seja, é igual ao pK1. Então o primeiro cruzamento acontece nessas circunstâncias. Abaixo disso predomina esse, acima disso predomina este. E assim vamos, note que essa curva que desceu, ela vai virtualmente zerada até lá no 14. Agora, essa aqui que chegou aqui no 100%, virtualmente no 100%, ela deveria continuar, mas existe ainda hidrogênio para ser neutralizado. Você continua a adicionar NaOH, chega um momento em que começa a ser apreciável a neutralização do próximo hidrogênio ionizável. Então essa curva vai descendo e concomitantemente, simultaneamente, né, essa vai subindo. Note que essa vinha zerada, mas agora ela passa a ser apreciável. Quando essa desceu, por exemplo, 20%, essa subiu 20%, revelando que 20% disso já se converteu nisso. No cruzamento, o que temos? 50% de cada um. Você pode fazer a mesma demonstração. Escreve a expressão de K2, repete colocando essas concentrações iguais, você vai descobrir que o pH aqui é menos log de K2, ou seja, esse cruzamento acontece exatamente no valor de pK2. Portanto, acima disso passa a predominar essa espécie, e assim sucessivamente até esse outro cruzamento, a partir do qual passa a predominar o PO4. Então note que o diagrama simplificado da tela anterior nada mais é do que uma versão mental que eu elaborei a partir desse que é mais complexo. Abaixo disso predomina esse, nesse intervalo predomina de hidrogênio fosfato, nesse intervalo predomina hidrogênio fosfato e acima disso fosfato. E agora, se eu quisesse elaborar um tampão, por exemplo, de pH 12,7, que é o pK3, se eu quisesse isso, eu estaria exatamente nesse cruzamento. Como eu deveria proceder? Eu deveria preparar uma solução tal que, nela preparada, nela pronta, a concentração de fosfato e a concentração de hidrogênio fosfato fossem iguais. Então eu teria que usar NaOH para transformar uma parte do ácido fosfórico, metade do ácido fosfórico, em fosfato e metade do ácido fosfórico nisso. Mas para complicar um pouquinho ainda mais a questão, eu pedi uma unidade abaixo disso. Então agora vem o truque. Quando você vai fazer um tampão com espécies derivadas de um ácido poliprótico, você vai fazer um tampão próximo desses valores usando esses dois. Próximo desses valores usando esses dois. E próximo desses valores usando esses dois. Ou seja, os pKs te dão exatamente os três valores onde você conseguiria fazer um tampão equimolar, quer dizer, com concentração igual das duas espécies. Voltando aqui, repito que se eu fosse preparar um tampão aqui, eu teria que usar concentrações iguais dos dois, mas eu quero uma unidade abaixo. De cabeça, então, eu já faço o seguinte raciocínio. Uma unidade de pH é uma unidade no expoente. Eu estou falando de 10 elevado ao primeiro ou 10 elevado a menos 1. E aí o meu raciocínio químico é 11,7 é uma unidade abaixo. Então é um pH menos básico, menos alcalino. E se é menos alcalino, aqui existe uma predominância da espécie protonada em relação à espécie desprotonada. Então, de cabeça, eu estava em dúvida entre um ser 10 vezes o outro ou o outro ser 10 vezes o 1, e aqui eu acabo de pensar que
eu preciso, para uma certa quantidade X de fosfato, ter 10 vezes X de hidrogênio fosfato. Isso pode ser demonstrado matematicamente, é isso que eu vou fazer na próxima tela, mas até aqui o que eu fiz? Na verdade, eu só interpretei aquele enunciado mentalmente. Claro que faria isso muito mais rápido, mas aqui eu estou explicando, né? E veja, agora vamos à demonstração, mas eu ainda estou me preparando para resolver. Você vai ver que dá para resolver em uma tela esse exercício. Não precisa aquele amontoado de cálculos para matar isso. Aqui eu escrevi a expressão da terceira etapa de ionização do ácido fosfórico, em que o HPO4 2- perde o seu último H e forma fosfato. Eu vou reescrever para esta relação ficar isolada deste lado e, portanto, o H+ passa a estar dividindo o K3. Ora, o K3 é 10 elevado a menos 12,7, porque o pK3 foi dado e é 12,7. E como eu quero que o pH seja 11,7, a concentração de H+ tem que ser essa. Portanto, deu 10 a menos 1, aquilo que eu havia predito. Ou ia ser 10 elevado à primeira, ou 10 a menos 1. O que significa isso é 0,1, 1 sobre 10, ou seja, eu tenho uma proporção de 1 para 10, com maior quantidade da espécie protonada, porque eu estou uma unidade abaixo do pKa3, predominando entre os dois a espécie protonada. E agora eu posso pensar assim, tudo consiste em fazer uma solução onde exista isso e isso na proporção 1 para 10 em mols, ou 1x para 10x. Então o que eu vou fazer? Agora vamos resolver a questão. Nós vamos pegar o ácido fosfórico. Quanto de ácido fosfórico? 11x. E desses 11x eu quero transformar 1x nisso e 10x nisso. Como? Acrescentando NaOH. Quanto de NaOH? Aí que está a parte mais importante da resolução. Vamos lá então. 11x em mols de ácido fosfórico para quanto de NaOH? Vamos lá. Eu estou começando com ácido fosfórico e 1x desses 11, 1x é para transformar nisso, resultando 1x de PO4. E 10x de ácido fosfórico, portanto a soma dá 11, esses 10x vão ser transformados nisso. E aí eu terei na proporção 1 para 10. Ora, como é que eu transformo isso nisso? Eu tenho que neutralizar o primeiro H. Como? Jogando NaOH, hidróxido. Quanto de íon hidróxido em mol? 1x. 1x neutraliza o primeiro H. E para transformar isso nisso, mais 1x em mols. E aqui, mais 1x. Então eu preciso 3x de NaOH em mols só para transformar isso nisso. E agora, para transformar 10x nisso, eu preciso 10x de íon hidróxido. Aqui eu preciso 10x de íons hidróxido. E, portanto, ao todo, quanto eu preciso? 10 mais 10 mais 3, eu preciso 23x. Essa é a proporção em mols. Mas no enunciado eu falei de misturar soluções e pedir a proporção em volumes. Como as duas soluções têm a mesma concentração em mol por litro, 0,1 mol por litro, 0,1 mol por litro, a proporção em mols é exatamente a proporção em volumes. Então a proporção em volumes pedida é 11 para 23. Portanto, no laboratório, poderíamos misturar 11 mililitros com 23 mililitros ou 110 mililitros com 230 mililitros e assim por diante. Espero que tenha ajudado. Eu peguei um exemplo bem complexo, mas a ideia é justamente sempre entender o que está acontecendo. Só para fechar, a solução tampão, ela conterá duas espécies que no linguajar químico nós dizemos que são um ácido de Bronsted-Lowry e sua base conjugada. E a existência dessas duas coisas faz com que esta solução possa atenuar mudanças de pH quando nela se introduz pequena quantidade de ácido ou pequena quantidade de base. Então é uma solução tampão, mas muitas vezes o enunciado das questões não é sobre o funcionamento do tampão em si para minimizar essas variações de pH, mas sim sobre o preparo, sobre o pH é dado ou o pH é solicitado e assim por diante. Espero que tenha ajudado e até o próximo.